Olá, aqui é a professora Karine e esse é mais um dos nossos vídeos sobre matemática no Enem. O tema de hoje é geometria plana e, como sempre, temos a resolução dos exercícios previamente enviados. Espero que tenham assistido as videoaulas indicadas, como sempre, e tentado resolver os problemas. Então, seguimos com as correções. Primeiro, vamos abrir nossa câmera aqui. Show. Bom, primeira coisa, não é um exercício do Enem, tá? Mas eu trouxe porque para a gente falar um pouquinho, eu sempre brinco com vocês que vocês têm que ser um pouco malandros na matemática, né? A malandragem matemática faz parte de um aluno que está se preparando para o Enem. Malandragem matemática, gente, não tem nada a ver de burlar situações, nada a ver com burlar situações. E sim, saber algumas maneiras práticas, né? De sair daquela matemática tradicional, de passo a passo, e saber. Na verdade, tem que saber muito a matemática para ser malandro matematicamente. Então, por isso que eu trouxe essa questão. Ela fala sobre a área de um triângulo que pode ser calculada pela seguinte forma. A igual a raiz de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, e o próprio problema nos diz que A, B e C são os comprimentos dos lados e P é o semiperímetro. Calcule a área do triângulo cujos lados medem 21, 17 e 10 centímetros. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Essa fórmula, ela é uma fórmula, sim, conhecida, é a fórmula de Herão. Ela é a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo quando nós conhecemos a medida dos três lados, pode ser usada para qualquer triângulo, tá? E ela trabalha com o semiperímetro, tá? Então, é importante aqui a gente identificar que toda vez na matemática que a gente fala semi alguma coisa, nós estamos falando metade. Então, se perímetro é a soma das medidas dos lados, semiperímetro é a metade do perímetro, ok? Então, vamos pegar os dados disso aqui, já que eu quero a área. Então, eu tenho os lados aí, que eu vou chamar de A, B e C, na ordem que vocês quiserem, pessoal, eu vou colocar na ordem que aparece, que é 21, 17 e 10, tá? Semiperímetro. Primeiro também vou fazer isso. Vamos lá. Perímetro a gente já sabe que é a soma das medidas dos lados. Então, 21 mais 17 mais 10. Isso seria o perímetro. Semi, metade. Portanto, o semiperímetro, até por isso que a gente coloca minúsculo quando é semi, tá? 21 mais 17, 38. 1 mais 10, 48. Dividido por 2, 24. Ok. Colocando isso na nossa formulazinha, nossa fórmula diz o seguinte, que a área é dada por P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Tá? Vamos substituir os valores que nós temos aí. Todos, né? Então, só calculei até agora o semiperímetro. Então, vamos lá. Semiperímetro é 24 vezes 24 menos o primeiro lado, vezes, ó, P, 24, menos o outro lado, e 24 menos o próximo. Então, como sempre, vou resolver antes o que está nos parênteses, né? Eu vou ter aqui 24 vezes 24 menos 21, 3. 24 menos 17, 7. 24 menos 10, 14. O que é a primeira reação do aluno aqui, né? É tentar multiplicar esses números que estão aí, porque vou fazer 24 vezes 3 vezes 7 vezes 14, Deus me livre fazer uma conta dessa, que para mim já é gigante, e eu sou professora de matemática. O que vocês têm que identificar aqui é o seguinte, nós vamos extrair uma raiz, né? Eu sempre tenho que pensar um pouco além do que eu vou fazer. O meu momento agora seria multiplicar, é verdade, mas qual é o final dessa história toda? É extrair raiz. Gente, quando a gente vai extrair raiz, né? Vamos pegar um númerozinho, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, não, esse número não saiu do problema, tá, pessoal? É só para identificar algumas coisas. Quando a gente quer tirar, por exemplo, raiz de 50, peguei um número bem baixinho, né, pessoal? Foi bem bacana. Como é que eu faço para extrair a raiz desse número? Primeira coisa, nós fatoramos esse número, né? 50 por 2, e fatorar em números primos, né? Dividido por 25, dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1.
que nós conseguimos aqui? Nós conseguimos que o 50 pode ser escrito como 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou ter uma raiz lá de 2 vezes 5 ao quadrado. Como é uma raiz quadrada, eu consigo extrair dessa raiz todos os termos que estão ao quadrado. Quem é que está ao quadrado aí? O 5. Vocês não cortem a raiz com o 5, né? A gente não faz o quê com o 2? Não, só tira daí de dentro quem está ao quadrado. Quem é que eu vou tirar? O 5 e vai continuar lá, raiz de 2, ok? Pessoal, se eu fatorei, para que eu vou multiplicar se depois eu vou ter que dividir tudo? Não, a ideia aqui, ó, e por isso essa questão daqui, é que vocês já fatorem os números que estão ali já. Não multiplica para depois fatorar. Por exemplo não, exatamente assim, ó. Me ajudem. O 24. Quando eu fatorar o 24, vou pegar uma outra corzinha aqui. Adoro cores, hein? Vou pegar o 24, tá? Vou fatorar ele, ok? O que eu vou ter? Por 2 vai dar 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1, ok? O que eu consegui? 2 ao cubo vezes 3. Mas eu estou extraindo uma raiz quadrada, amores. Então, é sempre bom juntar os fatores de 2 em 2. Então, eu tenho aqui, ó, para o 24, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, ok? Esse é o 24. Quem é o próximo? O 3. Gente, 3 já é primo. Então, eu não vou fatorar o 3, eu só copio o 3. Da mesma forma, o 7. 7 é primo, não tem fatoração. E o 14, se nós fatorarmos, né, gente, nem vou fazer, mas o 14 é 2 vezes 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar mesmo, tá? Eles de 2 em 2. Por quê? Porque depois eu quero extrair de dentro dessa raiz todo mundo que está ao quadrado, ok? Então, vou fazer o seguinte. Esse aqui já tá 2 ao quadrado, né? Se eu juntar esse 2 com esse 2 que tá aqui, vocês concordam que isso também dá 2 ao quadrado? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, não é? Da mesma forma, esses dois aqui, ó, esse 3 com esse 3, não dá 3 ao quadrado? E ainda, este 7 com este 7 dá 7 ao quadrado. E aí, amores, eu posso tirar de dentro dessa raiz todo mundo que está elevado ao quadrado. No caso, todos, né? Extraio esse 2, e ele já sai sem o quadrado, né? Extraio esse 2, extraio esse 3 e extraio esse 7. Não ficou ninguém dentro da raiz. Portanto, a nossa área vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 7, 84 centímetros quadrados. Que foi para dar uma brincadinha com números e tudo mais. Eu peço desculpa para vocês pela sombra, é o meu celular que faz. E não, gente, eu não consigo ligar o flash em função de que o aplicativo que eu uso para ligar o meu telefone ao computador, ele não me permite o uso de flash. Então, dá uma clareadinha aí na tela do computador, tá bom? Vamos lá. Então, questão 1 resolvida. Vamos para a próxima. Questão do Enem fala o seguinte. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio com para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Sempre vou colocar a figura aqui embaixo, tá, amores? Então, o que dá para ver, tá? Aqui ele produz as tampas são circulares, dá para ver aqui que a tampa tá mostrando para nós em cinza, né? A partir dessas chapas quadradas de 2 metros de lado. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. Vai para o desenho. O que ele está dizendo? Que numa chapa aqui eu consigo construir ou uma circunferência, uma tampa grande, ou então 4 médios, ou então 16 pequenas. Não precisa nem contar o que é o que ele está falando. As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas são doadas respectivamente para 3 entidades. Entidade 1, 2 e 3, para efetuarem a reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que
tem que olhar as alternativas. Eu tenho que saber o que o problema está querendo. Olha lá, na letra A diz, a entidade 1 recebe mais material do que a entidade 2. Opa, então pelas alternativas eu já quero saber quem recebe mais material, tá? O que é o material, pessoal? É o que sobra, né? Então, se eu tivesse realmente, se a pergunta do problema fosse realmente calcular a sobra, então eu teria que calcular a sobra. Mas vamos pensar juntos? Não é mais fácil eu calcular o quanto eu uso de material para cada uma das tampas? Porque, vamos lá, raciocínio. A tampa que usar mais material vai ter menos sobra de material para doar para a entidade. Então, eu não preciso ficar fazendo a subtração. Então, eu simplesmente vou calcular qual é a área utilizada para cada uma das tampas. Tudo bem? Então, vamos lá. As tampas são todas circulares, tá? Eu estou usando um espaço, toda vez que a gente trabalha com regiões, isso é área. O próprio problema aqui, o Enem mesmo deu aqui, ó, a área do círculo, que é πr ao quadrado. Não vou substituir o π, não façam isso. E uma sugestão, tá? Apesar de a gente não gostar muito de fração, é melhor trabalhar com fração do que número decimal. A gente enxerga melhor e a gente opera melhor. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Bom, a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, vamos começar, tá? Tampa grande. O que eu preciso saber? Qual é o raio dela? Tá, gurizada. Se a tampa grande aqui, ó, tem 2 metros de diâmetro, ela tem 2 metros de diâmetro aqui, não tem? Ela tá na chapa, ela tá sendo, ó, ela é tangente aos lados da chapa, tangente quer dizer que encosta. Então, a distância daqui até aqui vai me dar o raio. Então, o raio dela é 1. Então, para a tampa grande, eu tenho o raio 1. Então, a área utilizada para grande é π vezes 1 ao quadrado. A área utilizada para grande é 1 ao quadrado 1 vezes π, π. Tá? Agora vamos para pequena. Pequena não, perdão, média. Vamos para média. Me ajudem aqui. Eu já sei que tudo é 2 e eu já sei que, então, essa parte que eu estou botando em amarelo aqui é 1. Se isso que eu estou colocando em amarelo aqui é 1, deixa eu pegar um outro ponteiro, só para ajudar vocês aqui. Caneta. Troca. Caneta. Então, a distância que eu tenho daqui até aqui, ó, é do raio, que seria 0,5, porque nosso cérebro já funciona direto assim. Mas, pessoal, a metade de 1 não é 1/2? Então, o raio aqui é 1/2. Turma, se vocês colocassem 0,5, vocês teriam que depois elevar o 0,5 ao quadrado. Não sei se é uma boa ideia. Então, vamos lá. A área da média, portanto, é π vezes raio ao quadrado. Então, a área da média é π vezes 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Porém, tomem cuidado. A área de uma tampa média. Quantas tampas médias são utilizadas para uma chapa ali? 4, né, pessoal? Então, a área média total é 4 vezes π vezes 1/4. E olha que coisa mais linda. Eu simplifico esse 4 com esse 4, multiplicação. Então, a área utilizada para as médias, a sua totalidade, adivinha? Ficou π vezes 1, também é π. Opa, usei a mesma área para grande e para média. E o que vai acontecer com as pequenas? De novo, né, pessoal? Olha aqui, ó. Eu tenho 2, tá? 2. Todo lado aqui da chapa quadrada é 2, né? Então, o que nós teríamos aqui, ó? 1/2 mais 1/2, porque isso aqui é exatamente a circunferência maior. Maior não, média. Mais 1/2, mais 1/2. Ou seja, o raio de cada uma das pequenas é meio de meio. Metade de 1/2, ou seja, 1/4. Então, o raio das pequenas é 1/4.
Então, a área utilizada por cada tampa pequena é π vezes 1/2, perdão, gente, 1/4 elevado ao quadrado. Vou fazer feito aqui para melhorar. Portanto, a área para cada tampa pequena é π vezes 1 ao quadrado 1, 4 ao quadrado 16. Mas, de novo, ó, eu tenho que calcular o total. A área pequena total, quantas tampinhas pequenas eu tenho? O próprio problema me diz, não precisa nem contar, são 16 vezes a área de cada uma das pequenas. Posso simplificar. E aí a área vai ficar π vezes 1, que é π. O que a gente acabou de descobrir? Que a área utilizada é a mesma em cada uma delas. Se a área utilizada é a mesma para a fabricação de cada uma delas, a sobra também vai ser igual. Se a sobra é igual, as 3 entidades recebem iguais quantidades de material. Tá, Kai, e se eu tivesse que calcular a área que sobra? Gente, uma área que sobra, né, a área a ser doada aqui, ia ser o quê? A área do quadrado, que é lado ao quadrado, menos a área dos círculos, né? Que no fim deu todas as mesmas. Ou seja, a área que sobra, a área do quadrado é lado ao quadrado, o lado é 2, 4 menos π. Ok? Então, seguindo. Questão número 3. Algumas listas de exercício ficaram com essa figura um pouco mais pintada, mas essa que é a figura original do problema, portanto eu trouxe ela aqui, tá? Pra gente pensar, ela tem uma coisa bem bacana aqui, eu gosto muito desse tipo de exercício. Fala assim, uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. É a segunda questão que fala em cilindro, tá? E que eu trouxe dentro de geometria plana, por quê? Porque ela só fala, tipo, a anterior também era, mas era da tampa, né? Então, a tampa é circular. Mas nesse caso também, ó, ela é uma vista superior dos cilindros. Então, se é só vista, ela é plana, tá? Então, olha só. Ela condiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. As menores são essas 4 que estão aqui, tá? E elas estão acondicionadas dentro desse tubo cilíndrico maior, que é esse que está externo. A figura mostra uma situação em que 4 cubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores em que serão colocados sem ajustes ou folgas. Uma outra maneira de falar isso seria que eles fossem tangentes, porque tangenciar é encostar um no outro e é o que está acontecendo. Então, serão colocados sem ajustes ou folgas 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores, ou seja, o raio desses círculos menores, é igual a 6, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio da base igual a tanto. Eu já vou falar para vocês qual é o grande segredo de trabalhar com esse tipo de questão. Quando trabalhamos com esse tipo de questão, em que nós temos figuras que se tangenciam, ou seja, que se encostam, né? E umas figuras estão inscritas, ou seja, internas, dentro das outras. O grande segredo, especialmente quando se trabalha com circunferências, é desenhar o raio dessas circunferências de tal forma que encoste também na outra figura. Como assim? Vou pegar o primeiro dele e vou desenhar um raio. Tá vendo esse raio em azul? Ele está encostando, é o raio dessa primeira circunferenciazinha aqui, e ele está encostando na outra circunferência. Se eu desenhasse, por exemplo, o raio para cá, não adianta nada, porque ele não está encostando na circunferência maior, tá? Mas eu não vou pensar agora em como encostar na circunferência maior, eu vou pensar só entre os próprios círculos menores. Então, desenhei este, e este é outro raio que vou desenhar dessa circunferência, tudo bem? Vou fazer o mesmo com cada uma das outras. Olha, para essa que está do ladinho, estão encostando na que está à sua esquerda e encostando na que está abaixo.
Na próxima, ó, encostando na que está à sua direita e encostando na de cima. E a última circunferência, encostando na que está à sua esquerda e na de cima. E olha que coisa mais linda que eu acabei de desenhar. Um quadrado. E sim, com certeza é um quadrado, pessoal. Por quê? Porque a distância, elas têm o mesmo raio, né? Então, a distância daqui até aqui é um raio e a distância daqui até aqui é outro raio, que é 6. Então, eu acabei de desenhar, agora vou colocar aqui, um quadrado de lado quanto? Cada circunferência tem raio 6. Então, isso aqui são 2 raios, não são? Então, isso tudo é 12 e aqui é 12. Show, tá? Mas o que é o foco do meu problema? O meu problema quer, na verdade, o raio da circunferência maior. Como é que eu vou fazer o raio da circunferência maior? Bom, gente, muito bem, vem do centro e eu poderia vir do centro até aqui, tá? Ok? Mas isso não adianta em nada, porque, de novo, o grande segredo é desenhar o que eu quero, tá? Encostando nas outras figuras. Como assim, cá? Bom, primeira coisa é assim, ó. Se eu traçar isso aqui em amarelo, isso aqui não é a diagonal do quadrado? Isso é a diagonal do quadrado, não é? Tá? Se eu seguir com essa diagonal do quadrado para ambos os lados, essa parte em amarelo mais essa parte em rosa, não me dá o diâmetro da circunferência maior? Dá, né? Tá, mas então vamos pensar o que significa todo esse diâmetro aí. Primeira parte, aquilo ali que tá amarelo no meio ali, ó. Esta parte aí que eu vou calcular. O que é isso aí? Isso aqui é a diagonal do quadrado. Como é que eu calculo a diagonal do quadrado? Lado raiz de 2. Deu branco na hora da prova? Gente, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Aplica Pitágoras, 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, igual a d ao quadrado. Mas, se tiver a fórmula, ganha tempo, né? Diagonal é 12 raiz de 2. Ok, já achei um pedaço. Agora, pessoal, eu tenho as outras partes que eu botei em rosa ali, né? E o que é isso que eu botei em rosa, pessoal? De onde para onde tá indo? Tá indo do centro da circunferência até um dos extremos da circunferência. O que é isso? É o raio, gente. Raio da circunferência menor, 6 e 6. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é o diâmetro, vou botar maiúsculo para não confundirem com essa diagonal do quadrado, da circunferência maior. O diâmetro da circunferência maior é 6 mais a diagonal do quadrado mais outro raiozinho, tá? Se eu somar aqui os termos semelhantes, ó, 6 mais 6, 12, mais 12 raiz de 2. Não pode somar, hein? Por que não pode somar? Porque, pessoal, isso aqui indica uma multiplicação, não indica? Isso é 12 vezes raiz de 2. Eu sempre tenho que fazer multiplicação antes da soma. Eu, por acaso, vou multiplicar esses caras? Não. Então, se eu não posso fazer a multiplicação, eu não posso depois fazer a soma, eu deixo só indicado. Ok. Tá aqui um segredo também, uma coisa importante para quem vai fazer vestibular da URGS, da UFSC, né, da algumas federais. Aqui eu tenho fator comum e eles normalmente colocam fator comum em evidência. Dá para dividir ambos os termos por 12, então. 12 em evidência, 12 dividido por 12, 1. 12 raiz de 2 dividido por 12, raiz de 2. E, beleza, é a letra E. Não, gurizada, tá pedindo raio. O raio é metade do diâmetro. Se é metade do diâmetro, o raio vai ser 12, que multiplica 1 mais raiz de 2 sobre 2. Pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma multiplicação, ok? Então, se eu tenho uma multiplicação, eu posso, sim, simplificar esse 12 pelo denominador. Vai dar 1 e vai dar 6. Portanto, o raio da circunferência maior é 6, que multiplica 1 mais raiz de 2. Tá aqui, então, na letra D. Seguindo. Muito bem. Vamos lá. Questão número 4 diz assim:
Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos conforme a figura. Aqui nossa figura. A área para o público será cercada com 2 tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é R$20. Nos outros 2 lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$5. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que se obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é... Bom, vamos lá. Aqui, assim, ó. Quando surgiu essa questão, algumas pessoas até questionaram que como é que a gente coloca tela, né, antes do palco. Porque vamos ver a primeira coisa que ele fala, é assim, ó. Nos lados paralelos ao palco. Aqui está o palco, pessoal. Então, aqui tem que saber o que é paralelo. Estes são os 2 lados paralelos. Daí, como é que aqui na frente do palco vai ter tela? Eu também fiquei em dúvida, mas a questão é bem clara quando fala em nos lados. São os 2, né, pessoal? Então, beleza. Então, nós vamos pensar o seguinte. Primeira coisa que ele fala aí, tá? Na verdade, ele fala em 2 coisas bem importantes. A empresa dispõe de R$5.000 para fazer a compra das telas. Tá? Então, primeira coisa é o custo. Quanto é que vai sair para eu telar tudo isso aí? O que eu sei? Esses lados aí que estão em vermelho, cada um deles mede X. E eles vão ser telados, ó, com a tela do tipo A, cujo valor do metro é R$20. Gente, 20, é horrível desenhar no computador. R$20 o metro. Então, vamos supor que eu precisasse de 5 metros. Quanto é que eu ia gastar? 5 vezes 20, concordam? Se eu precisasse de 3 metros, quanto é que eu ia gastar? 3 vezes 20. Então, eu estou fazendo o quê? A quantidade vezes 20. Então, o custo ali vai ser o quê? X vezes 20. Ou 20 vezes X. Só que eu tenho 2 desses lados, que eu tenho um embaixo e um em cima. Então, vezes 2. Mais o quê? Vamos ver, segue aqui. Nos outros 2 lados, será usada uma tela do tipo B. Nos outros 2 lados. Que custa R$5 o metro. Metro linear, gente, metro linear é em linha mesmo, tá? Então, vai custar o quê? Aqui no meu papel, 5 vezes. Cada um desses lados mede Y, mas eu tenho 2 desses, tá? Vamos ajeitar isso aqui? Eu tenho que o custo aqui, então, pessoal, é 40x, tudo bem? 40x mais 10y. Esse é o custo. Mas eu já sei quanto é esse custo, não sei? Eu sei que esse custo aí é de R$5.000. É isso que eu tenho aqui, que eu posso gastar. Tá, deixa paradinha aqui essa informação. Vou chamar, inclusive, isso aqui de informação 1. Segunda coisa importante que ele fala para nós. Atenção. Quer fazer de tal maneira que se obtenha a maior área possível para o público. Bom, vamos pensar nisso, gente. Área. Como é que eu faço a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Quem é minha base? X e a minha altura é Y. Então, X vezes Y. Ok? Tá. Pessoal, olha só. Eu tenho uma informação aqui e uma informação aqui, tá? Eu vou substituir essa nessa. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, isso aqui é uma equação, não é uma função, é uma equação, tá? O que eu vou fazer? Uma equação eu posso dividir todos os lados por um mesmo número. Ambos os lados, todos é ótimo, só tem 2. Divide por 10 isso não vai ficar 500, divide tudo por 10, né? É igual a 4x mais y. Se eu isolar o y aqui, ó, y é igual a 500 menos 4x, concordam comigo? O que eu vou fazer? No lugar deste y aqui, eu vou
colocar isso aqui. Então, eu vou ter que a área é x vezes 500 menos 4x. Opa, agora ficou uma letrinha só, gosto disso. Então, a área vai ser igual a 500x menos 4x ao quadrado. Amores, deu uma função do segundo grau. Prof, como é que eu sei que agora isso aqui é uma função? Isso aqui é uma função, pessoal, porque a área vai variar conforme esse x. Vocês concordam? Ó, se o x fosse menor, ia ser mais estreito, eu ia ter outra área. Se o x é maior, eu tenho uma área maior, a princípio, né? Depende sempre do y, claro. Aí, quando a gente chega numa função do segundo grau, e vocês vão ver depois, ou para quem já teve a oportunidade de ver, o vídeo sobre função do segundo grau, toda vez que fala em maior, né? Máximo. Quando eu tenho função do segundo grau, isso é sempre vértice. Então, neste caso aqui, como eu quero saber quais são os valores de x e y, aqui eu só tenho x, então eu direto vou calcular o x do vértice, e o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual menos, cuidado aqui que está em ordem separada, em ordem diferente do que a gente está acostumado, tá, pessoal? Esse é o a e esse é o b. Então, menos 500 sobre 2 vezes o a, que é menos 4. O x do vértice, portanto, vai ser igual a menos 500 dividido por menos 8, menos dividido por menos, mais o x do vértice é 62,5. Então, eu já encontrei o x. Só tomem cuidado, porque dá uma vontade de sair correndinho na letra B e colocar, ó, 62,5 metros da tela tipo A, porque A é onde eu vou cobrir o x. Pessoal, mas aqui ele deu só um x, né? Eu preciso de 62 aqui, 62,5, né? E 62,5 aqui. Então, eu já sei que para tela A, eu preciso do dobro de 62,5. Ou seja, para a tela A, eu preciso de 125 metros. Não precisa nem calcular B, mas se quisesse calcular B, era só vir e substituir aqui no X para achar o Y. Lembrando que o B é o dobro do Y. Como a gente só tem uma alternativa, pessoal, ó, taca a ficha. Tá bom? Ok. Questão de número 5. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Pessoal, isso aqui está dizendo o quê? Que tem que ter mesma área, tá? Uma maneira um pouco mais bonitinha, pomposa de dizer áreas de mesma medida. Um terreno para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra na figura A. Cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Isso eles já fizeram para nós, mas eles podiam ter pedido, né? Como é que eu vou identificar algo que tem como comprimento 7 a mais que a largura? Bom, então já suponho, não sei qual é a largura é x, mas o comprimento tem que ser 7 metros maior, ou seja, x mais 7, tá? Então, não precisaria ter dado ela essa figura e poderia ter pedido para a gente calcular isso aí. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Pessoal, o que eu primeiro tenho que saber? Eu tenho que saber que esta área do primeiro aqui... Só um pouquinho, estou mudando a tinta aqui. Que a área desse primeiro... Aqui, ó. Pintei bem dentro, né? Tem que ser igual à área desse segundo.
Eu vou olhar para esse bicho aí, eu vou dizer assim, mas, gente, eu não faço a menor ideia de que figura é isso aí. É uma figura geométrica. Sim, eu sei que é uma figura geométrica, né? Mas ela não tem uma forma daquelas figuras que a gente está acostumado, não é? Então, aqui vai uma dica importante, né? Isso tende a cair no Enem também. Quando tem uma figura estranha, né? Estranha para nós, assim, tá? De uma forma diferente daquela que eu tô acostumada a calcular, tenta passar retas que unam dois vértices para ver se a gente não faz figuras que são mais conhecidas para nós. Ok, se eu fosse, por exemplo, passar. Lá vou eu. Vou pegar um laserzinho aqui, eu não quero riscar, tá, pessoal? Então me acompanhem o laser aqui, ó. Se eu fosse passar deste vértice para esse, vai dar dois triângulos, mas são dois triângulos que, bom, eu não tenho muita informação sobre eles, né? Mas e se eu passar ligando esses outros dois? Ai, prof, coisa estranha que ficou. Na verdade, não ficou, não. Se vocês olharem com mais atenção ali, né? O que que eu vou ter? Ficou, olha, na parte de baixo aqui, não ficou um triângulo retângulo? E que dimensões ficaram para esse triângulo retângulo? 15 e 15. E ali do outro lado, ó, vou dar uma separadinha aqui, vendo do outro ladinho aqui, também, pessoal, ficou um outro triângulo retângulo, ó, tá aqui o ângulo reto, em que os catetos medem 13 e 21. Opa! Então, a área da figura B é a soma dessas duas áreas. Então, eu vou chamar esse de triângulo 1 e esse de triângulo 2. Então, é a área do primeiro somado com a área do segundo. Como é que eu faço cada um deles? Gente, é triângulo e triângulo retângulo eu sempre tenho base e altura quando eu tenho os catetos. Por quê? Porque a altura é sempre perpendicular à base. Um cateto é sempre perpendicular ao outro. Então, a área de triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do primeiro vai ser base, que é 15, vezes altura, que é 15, dividido por 2. 15 vezes 15 é 225. Eu não vou dividir por 2, eu vou deixar assim, porque eu tenho sempre que pensar além, pessoal. Pensa adiante, não pense que a resposta final não quero terminar aí, não. A área do segundo também é base vezes altura dividido por 2. Base e altura, gente. Só porque o triângulo não está na posição que a gente está acostumado, não gostou de como ele está, vira ele assim, então, para deixar a base paralela aos teus olhos, não tem problema, tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a área 2 é 63, isso, dividido por 2. Portanto, a área desse terreno B é 225 meios mais 63 meios. Pessoal, quando eu somo frações de mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores, né? Então, 225 com 63 vai dar 288. E aí, 288 é mais fácil dividir por 2, né? Porque esses dois números eram ímpares. A área, então, da figura B é 144. Tá. Mas eu só calculei isso por quê? Porque o problema diz que para o filho que vai comprar o terreno A, vamos lá, como é que é dado esse terreno A? Esse terreno A é um terreno retangular, cujas dimensões são x e x mais 7. E o que eu sei sobre isso? Eu sei que a área deste retângulo aí tem que ser igual a 144. Tem que ser igual à área anterior. Área de retângulo, base vezes altura, ou seja, x mais 7 vezes x, isso tem que ser 144. Casa distributiva, todo mundo vezes todo mundo. X ao quadrado mais 7x é igual a 144. X ao quadrado menos 7x menos 144 igual a zero. Deu uma equação de segundo grau, né?
Equação do segundo grau dá para resolver por Bhaskara, dá para resolver por soma e produto. Eu, particularmente, gosto muito de soma e produto, tá? Mas fica para um outro momento ali, né, pra gente. A gente vai descobrir aqui dois valores para x, não importa o que é que vocês, como é que vocês vão calcular isso aqui. Opa, que eu errei o... Não, do nada não virou menos não, tá, pessoal? Eu que errei mesmo, era mais 7x, tá? Então, a ideia de soma e produto, só para quem quer retomar, eu vi que nos vídeos até que a Seduc está compartilhando, eles só falaram em Bhaskara, mas soma e produto é legal. Prometo que eu vou fazer um videozinho bacana, tá? Que eu já de cara consigo saber que dois números cuja soma é 7, nesse caso diferença, e o produto é 144, vão ser 16 e... Desculpa, menos 16 e mais 9. Tá? X é um valor, é uma medida, perdão, então medidas não podem ser negativas, esse carinha aqui não serve, né? Se não serve, o meu x é 9. Então, se o meu x é 9, as medidas lá do terreno, né? Ó, para largura é 9, mas para comprimento é 9 mais 7, 16. Portanto, as medidas desse terreno aqui, para esse nosso... Trocando a caneta aqui. Para esse filho, vai ser 9 e 16, tá? Vamos lá. Questão número 6 também não é do Enem, mas eu quis trazer para a gente discutir algumas coisas que eu acho importante. Fala assim, na figura abaixo tem-se 4 semicírculos. Como eu disse para vocês, sempre que falar em semi é metade. Então, já tenho certeza que é metade de círculo, tá? 2 a 2 tangentes entre si, amores, de novo, tangentes é encostando um no outro, e inscritos em um retângulo. Então, estão... Inscrito não é simplesmente dentro, é dentro e encostando, né? Como é o que está acontecendo aí. O raio de cada semicírculo é 4. Então, qual é a área da região sombreada? Pessoal, a região sombreada por si é uma figura, uma forma geométrica que eu não sei calcular a área. Mas o que eu posso fazer aí? O que eu devo fazer, inclusive, né? Eu calculo sempre que tem essas áreas sombreadas, eu calculo. Então, a área sombreada, AS, tá? Eu vou calcular a área da figura que está externa e vou excluir aquilo que não está pintado, aquilo que está dentro da figura, mas não está pintado. Dentro da figura não está pintado, eu tenho 4 semicírculos, tá? Vamos pensar o seguinte. 4 semicírculos. Se eu juntar este semicírculo com este semicírculo, não dá um círculo inteiro? Da mesma forma, se eu fizer com os dois de cima. Então, vão dar 2 círculos. Então, é a área do retângulo menos a área de 2 círculos, ou 2 vezes a área de um círculo. Então, tá. Então, vamos pensar antes nisso aqui. O nosso retângulo, que dimensões tem? Gente, só foi dado o raio de cada semicírculo, que é 4. Estão vendo ali? Só que, se ali é 4, aqui também é 4. E aí eu consigo a altura toda, ó, desse meu retângulo. 4 mais 4, aqui no papel, 8. Da mesma forma, gente, eu vou ter, olha lá em cima o raio, ó. 1 raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios. Concordam comigo? 4 vezes 4, aqui no papel, ó, 16. Como é que é dada a área de retângulo? Essas fórmulas todas tem que saber, hein, pessoal? Área de retângulo. Base vezes altura. E a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Tem que olhar para ver se é ou não para substituir o π. Esse aqui ele mandou substituir por 3.1. Normalmente a gente substitui por 3.14. Mas tem que ver o que o problema fala. Assim como, se nas alternativas estivesse aparecendo o π, vocês não substituiriam o π, deixariam ele, tá? Então vamos lá. Área sombreada, portanto. Área do retângulo. Base vezes altura. Sim? Então, 16 vezes 8. Menos 2 vezes área do círculo.
π vezes o raio do círculo é 4, 4 ao quadrado. Tá? Tô tentando melhorar a iluminação aqui. Área sombreada, portanto, 16 vezes 8 dá 80 com 48, 128, menos 2 vezes, ele pediu para substituir o π, vou substituir o π por 3,1, vezes 16. A área sombreada, primeiro lá as multiplicações, menos 2 vezes 16, 32, 32 vezes 3,1. Vamos parar e vamos fazer uma dessas multiplicações? Sempre bom lembrar, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu multipliquei os números inteiros antes. Vezes 3,1. Ó, quando a gente multiplica e tem alguns números decimais, ou seja, números com vírgula, primeiro a gente ignora a vírgula, mas sempre lembra, ó. Tinha uma casa depois da vírgula aqui. Como de cima não tinha nada, no final eu tenho que voltar uma casa. Se o de cima tivesse 2 casas depois da vírgula, eu teria que somar com esse 1 e eu teria que voltar 3 casas. Como não tem, então é uma só. Então vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 32, 32. 3 vezes 32, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 2, 9, 9, volta uma casa. Então, 128 menos 99,2. Ou seja, essa área sombreada vai ser de 28,8. Sempre lembrando, né, pessoal? Vírgula embaixo de vírgula para subtrair. Vou só deixar indicadinho aqui, ó. 128 menos... Como assim vírgula embaixo de vírgula, se o de cima não tem? Todo número tem vírgula, né? Todo número inteiro tem vírgula depois dele, tá? E aí esse mantém a vírgula, não tira, não troca, não mantém ela onde é que ela tá? Seguindo. Eu não marquei no anterior, mas no anterior a resposta é 28,8. A 7 também não é uma questão, se eu não me engano, até ela é da URGS, tá, pessoal? Não tenho bem certeza, não tenho certeza. Questão 7 fala o seguinte: numa esquina cujas ruas se cruzam formando um ângulo de 120 graus, está situado um terreno triangular. Pessoal, vamos ver onde é que está o terreno triangular? Aqui, ó. Tá vendo? E já diz, ó, que as ruas se cruzam formando um ângulo de 120 graus. Com frentes de 20 e 45 metros para seguir ruas, conforme representa a figura a seguir. Qual é a área desse terreno? Gente, triângulo é uma coisa, tanto é que eu sugeri para vocês um vídeo só sobre a área de triângulo, porque triângulo tem muitas maneiras de encontrar a área, né? Uma a gente começou a aula de hoje fazendo, que é o vídeo de hoje, que é quando eu tenho as medidas dos 3 lados, não é o caso aqui. Quando eu tenho base e altura, eu uso base vezes altura dividido por 2. A altura é sempre perpendicular à base, então eu preciso ter isso. Quando eu tenho um triângulo equilátero, que não surgiu em nenhuma questão, eu tenho a fórmula específica para isso. E quando eu tenho um triângulo no qual eu conheço 2 lados e o ângulo formado entre eles, a área é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2. Se não cair no Enem, eu acredito que vai cair na URGS. Essa questão é uma questão que cai com bastante frequência no vestibular da URGS, tá? Então, eu vou usar os dados que eu tenho aí. Veja bem, olhando a nossa figura aí, um dos lados que eu tenho é 20. Outro lado que eu tenho é 45. Vezes seno, o ângulo que eu tenho é 120 graus, dividido por 2. Primeira coisa, pessoal, como é multiplicação aqui, ó, então eu posso sim simplificar alguém que está no numerador com esse 2. Alguém quer dizer um só. Então, 20 dividido por 2, 10. Ok, segue. A área vai ser igual, até vou multiplicar isso aqui, ó, 10 vezes 45, 450, mas agora eu tenho que achar o seno de 120 graus. Como é que a gente acha isso? Vamos fazer aqui rapidinho, relembrar, mas isso é trigonometria com certeza. Circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos, e aqui me interessa aqui o eixo dos senos. Tá? Ângulos.
0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Para eu descobrir o valor do seno de 120 graus, a primeira coisa é localizar ele. O 120 graus está no segundo quadrante. Depois, o sinal. Como é que eu vejo o sinal? Faz a projeção até o eixo que eu quero. O que eu quero? Seno. Projeta isso para o eixo do seno. Bateu ali, tá vendo? Bateu num valor positivo, isso que é o eixo Y. Então, o seno de 120 eu sei que é positivo, sempre do seno de alguém que está lá no primeiro quadrante. Quem é que está no primeiro quadrante? Gente, não importa aqui se vocês estão procurando seno, cosseno ou tangente. Para achar o correspondente no primeiro quadrante, que são os nossos arcos notáveis 30, 45 e 60. Nós sempre, novamente, ó, não importa se é seno, cosseno ou tangente. Eu saio da extremidade do arco e procuro o eixo horizontal. Vai para o eixo horizontal e vê quantos graus tem do 120 para o 180. Do 120 para o 180 eu tenho 60 graus. O que isso significa? Que o seno de 120 é igual ao seno de 60 e positivo, porque a projeção dele foi no positivo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Eu estava procurando isso para substituir aqui, ó. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Posso sim, como é multiplicação, dividir o 450 por 2. Vai dar 225. Portanto, esta área é 225 raiz de 3. Ô, prof, pode fazer um outro exemplo aqui? Posso sim, ó. Acabou a nossa questão, só para lembrar, tá? Só vou fazer uma para que a gente faça, né, só lembrando alguma coisa. Vou calcular, por exemplo, cosseno de 210 graus, tá? Só para dar uma retomada nisso aí. O que eu faço? Circunferência trigonométrica. Agora sim, trabalhando com cosseno e seno, né? Vamos lembrar? Com sono, deitado, sem sono, de pé. Cosseno deitado, seno de pé. 0, 90, 180, 270 e 360. Ok, procura 210. 210 está entre 180 e 270. Então, 210 graus. Tá? Quem que eu quero? O cosseno, gente. Então, faz a projeção para o cosseno, ó. Vai, sai daí dos 210 e procura o cosseno. Bati no eixo do cosseno, né? Um valor positivo ou negativo? Aqui é o 0, ó. Para cá é positivo, para cá é negativo. Portanto, o cosseno de 210 é negativo. Estou usando cosseno, continuo usando cosseno. Para saber quem é o correspondente dele, vai para o eixo horizontal. O 210, nesse caso eu tenho que voltar. 210 para o 180 eu tenho 30 graus. Portanto, o cosseno de 210 é menos cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tá? E só para dar uma relembradinha. 8. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Pessoal, o globo terrestre a gente tem que enxergar quando faz contas matemáticas como sendo uma esfera perfeita, tá? Se é uma esfera tem raios, tem raio, tem diâmetro. O que é diâmetro? É um segmento de reta, um pedaço de reta que vai unir dois pontos dessa esfera passando pelo centro, tá? O que significa estar diametralmente oposto? Bom, eu fiz uma figura, não quer dizer realmente que Quito e Singapura estejam nesses dois lugares, mas é só para a gente pensar. Eu inseri aqui uma esfera que não faz parte do problema, é só para a gente pensar. E aí coloquei o seguinte, ó. Esse é o diâmetro, tá vendo? Ele está passando pelo centro. E aí, eu vou ter essas duas cidades, né? Elas estão, ó, uma tá aqui e a outra tá aqui. Não sei, gente, se elas estão realmente aí, eu até acho que não.
né? Mas só para mostrar que elas são opostas mesmo. E aí, diz assim, considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, raio, tá? Pode-se afirmar que um avião saindo de Quito e voando em média 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente... Bom, gente, uma coisa bem importante, né? Esse avião não pode passar pelo núcleo da Terra. Então, portanto, não pode fazer isso utilizando essa reta. Qual é a viagem que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer, por exemplo, isso aqui que eu estou passando em vermelho. E isso aí que eu estou passando em vermelho, nada mais é, vamos olhar para o papel aqui, nada mais é do que, pessoal, se eu estivesse olhando esse globo de cima agora, tá? De cima. Nada mais é do que meia circunferência. É isso que esse avião vai ter que fazer, tá? Então, não estou falando em área aqui, porque eu não estou falando em região, pessoal, estou falando em comprimento. Comprimento de circunferência é dado por 2πr. O raio da Terra é 6.370 quilômetros. O percurso que esse avião vai fazer não é uma circunferência toda, né? É metade de uma circunferência. Então, é a circunferência dividido por 2. Ou seja, é 2πr dividido por 2. Que eu já posso, inclusive, simplificar. O π, pessoal, nesse caso, eu vou ter que substituir. Ó, não está aparecendo nas alternativas nem algo próximo a π. E o raio é 6.370. Esse percurso, então, vai dar aproximadamente 20.000 quilômetros. Ok? Eu descobri o percurso. Aí o problema fala o seguinte: voando em média 800 quilômetros por hora. Pessoal, aqui ó, isso é razão, vocês já viram isso. Uma velocidade é a distância dividida pelo tempo. Professores de física me matam aqui, porque é ΔT, D é dividido por ΔT. Velocidade, 800, estou substituindo, tudo bem? Distância, 20.000 dividido pelo T. Igualdade entre frações, que isso aqui é uma fração, não é? Tem denominador 1. A gente multiplica em cruz. Então, eu vou ter 800T é igual a 20.000. T vai ser igual a 20.000 dividido por 800. Vamos cortar os zeros, porque a gente se ama, né, pessoal? Ó, 2 zeros e 2 zeros. E aí, nós vamos ter 200 dividido por 8. E 200 dividido por 8 é 25. Ou seja, a velocidade, só para mostrar para vocês, ela estava dando em quilômetros por hora. Isso significa que a minha distância deve estar em quilômetros, e já estava, né? Então, o meu tempo, ó, vai estar em horas. Achei o tempo? Sim, 25 horas. Cuidado com essas pegadinhas de unidade de medida, tá, gente? Isso o Enem também cobra bastante. Beleza. Essa questão. Ela não é difícil quando a gente pega o jeito de fazer, né? Mas quando saiu essa questão aqui foi, nossa. Vamos lá. 9. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medido 1, conforme essa figura, tá? Isso aqui é um quadrado, pessoal, tem lado 1, ele já está dando para nós algumas informações aqui. Deixa eu só subir um pouquinho meu vídeo, que ele está pegando isso. Na figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios do lado do quadrado. A, B, C, D. São médios, pessoal, porque o lado é 1. Então, já está dizendo, ó, que é meio. Opa, e meio. Não era para ter riscado, não. Vamos lá.
Depois, e os segmentos AP? Segmento, tá, gente? Segmento é pedaço de reta, ó. AP, que é onde eu tô fazendo. E QC, aqui também, ó, são 1/4 da medida do lado do quadrado. Tá. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de material. Um para a parte sombreada na figura, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara. As regiões, o que ele fala aí, né? Não dá para ficar admirando muito, mas ele tá falando assim, olha para a figura comigo, ó. A, B, P, D, A, tá? De acordo com esse, e custa 50 metros quadrados, R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação? Acreditem, a área mais fácil de calcular é a parte branca. Por que que é a parte branca, prof? Eu vou pegar só um desses pedacinhos, e aí vocês vão acompanhar pela figura. O que eu estou fazendo aqui é de A para P, que ali eu até pintei em vermelho. E o meu B está aqui assim. Tá? Quantas partes iguais a essa eu tenho? Eu tenho 4, né? Concordam comigo? Então, a área branca, ou área clara, né? É 4 vezes a área desse triângulo. Isso aí é um triângulo. Amores, como é que eu calculo a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes altura. A altura é perpendicular à base. Então, a altura, mesmo que não consiga marcar ela, por exemplo, por dentro do triângulo, isto aqui em vermelho, ó, pessoal, esta medida aqui é a altura. A base. Olhem para a figura agora. Vamos mudar a cor aqui, só um pouquinho. A base não é isso aqui? Então, isso aqui, vou lá para minha figura, é 1/4. E a altura, pessoal, ó, lá vou eu pintar de novo. É isso aqui. De B até o centro. Só que esta medida é a mesma medida que eu tenho deste lado, que é o quê? 1/2. Portanto, a área branca é 4 vezes, como é que é a área de triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2. Então, base, a minha base é 1/4, a minha altura é 1/2 dividido por 2. A área branca é 4 vezes multiplicação. Como é que eu multiplico aqui? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá? Aqui eu daria para já simplificar, eu tenho medo que vocês já não entendam assim como é que eu vou fazer essa simplificação, e eu quero que vocês entendam toda a questão. Então, eu vou fazer por assim mesmo, ó, por aqui mesmo, que é, isso aqui é uma divisão de frações, não é? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, isso vai dar 1/16. Então, a área branca é 4 vezes a área do triângulo, que é 1/16. Podemos simplificar, 1/4. Portanto, a nossa área branca, nossa área clara, é 1/4. Tá? Já vou aproveitar e vou calcular, isso aqui é metro, né? Então, é 1/4 de metro quadrado. Eu sei que custa R$50 um metro quadrado. Então, vamos ver qual é o custo? O custo da parte branca é 1/4 vezes, se fossem 3 metros, não ia fazer 3 vezes 50? Então, é 1/4 vezes 50. Portanto, o custo vai ser 1 vezes 50, 50, dividido por 4. Isso vai dar, está aparecendo, tá? 12,50. R$12,50. Agora eu vou tirar só um pouquinho aqui, porque eu preciso de outra folha. E aí eu vou calcular agora a área escura. Pessoal, para eu calcular a área escura, vocês não vão calcular cada uma dessas coisinhas que está aparecendo ali. Ah, tem um triângulo aqui, tem outro triângulo aí. Não, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a área de todo o quadrado e excluir a área branca. O que sobrar não é a área escura? Então, a área escura é
Quadrado é lado ao quadrado, né? Qual é o lado desse meu quadrado? Não é 1? O problema fala lá no começo. Então, 1 ao quadrado. A área branca, 1/4. Então, a área escura vai ser 1 menos 1/4. A área escura vai ser 1 inteiro menos 1/4, 3/4. Tá? Qual é o custo da área escura? Quanto é que custa 1 metro quadrado? Eu tenho que pegar quanto eu vou usar, 3/4, né? E vou multiplicar por, esqueci, ali, 30. Parte sombreada é 30. Portanto, isso vai ser, vamos multiplicar, 3 vezes 30, 90. 90 dividido por 4. Só dizer para vocês por que eu faço rapidinho a divisão por 4. Porque dividir por 4 é dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. Então, 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 2, 22,5. Então, o custo da escura e o custo da clara. O que o problema pede? Volta ali para o problema. Ele pede o seguinte, custo dos materiais usados na fabricação de um vitral. Cuidado, né? Já pensou se ele pedisse de 3? Então, o custo total é o custo do vitral branco mais do vitral escuro. Do vitral branco, clarinho ali, é 12,50 que eu vou gastar. E esse aqui é 22,50. Ou seja, isso vai dar R$35. Portanto, letra B. Tá? E última, fala sobre o Tangram. Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, construído por 7 peças. Não fica admirando muito, tá? Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Então, olhem para a figura 1, é um quadrado, esse aqui é o Tangram, tá? Utilizando as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas na figura 2 e na figura 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a quanto? Lindos, que demais, tá? Primeira coisa que é assim, ó, área, pessoal, é superfície. Aí vocês pensam, meu Deus, como é que eu vou calcular a área disso aí? Né? Vou ter que ficar somando a área de todas essas figuras, que é um paralelogramo, são triângulos, retângulos, são o que eu faço? Não, gente. Vocês concordam comigo que todas as figuras que formam, né, todas as formas, melhor dizendo, que formam a figura 3, são as mesmas formas que formam a figura 1? São, né? Então, a área da figura 3 é idêntica à área da figura 1. E a figura 1 é um quadrado. Então, se a figura 1 é um quadrado, a área de um quadrado é bem mais simples do que a área de uma casinha. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, eu preciso saber qual é a área, o lado do quadrado. Então, o problema me deu uma informação. Que a medida de AB, aqui nesse hexágono, é 2 centímetros. Só que tá, se ali é 2, pessoal, é um hexágono, né? Aqui também é 2, ó. E por que eu vou pegar isso aqui? Porque isso aqui tá representando um dos lados do meu triângulo maior. E cuidado, tá? Ele não tá representando o lado exatamente que eu preciso. Mas ele tá representando, só vou trocar a cor aqui. Ele tá representando esta medida aqui, ó. Estão vendo? Tá? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, ó, gente. Esse aqui é um triângulo retângulo, tá? E esses dois lados que eu pintei aqui são os catetos, tá? Mas olha só, isso aqui na primeira figura, então, eu já sei que nesse quadrado, né, mede 2. Então, me ajudem aqui.
Eu já sei que esse quadrado aqui mede 2. Aí, peraí que eu tô trocando a cor, não tô conseguindo. Aí, eu sei, eu fiz errado aqui, mas eu devia ter feito assim, mas tudo bem. O que isso aqui é do meu quadrado? Não é a minha diagonal? Quer dizer, um pedaço da minha diagonal? Se eu continuar aqui, isso aqui foi até metade da diagonal, isso também é 2. Então, eu tenho que a diagonal do quadrado é 2 mais 2, 4. Só que a diagonal do quadrado, pessoal, é dado por lado raiz de 2. E lado raiz de 2 é 4. Então, o lado do meu quadrado é 4 dividido por raiz de 2. Não racionaliza, pessoal, não é a tua resposta final. Se ama um pouquinho. Olha adiante. Eu vou ter que calcular a área do quadrado. E a área do quadrado é fazer lado ao quadrado. Então, se é fazer lado ao quadrado, para que eu vou racionalizar e tirar a raiz do denominador? Só que quando eu elevo algo ao quadrado, a raiz elevada ao quadrado, vamos dizer assim, que a raiz se anula. Então, vai ser 4 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, esta área vai ser 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 elevado ao quadrado ficaria a raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Portanto, a área do quadrado é 8. Se a área do quadrado é 8, pessoal, a área da figura 1 é 8. Na figura 3 eu estou usando as mesmas formas, então a área da figura 3 também é 8. Tá? Espero que tenham gostado das dicas. Fica uma frase final para vocês, com muito carinho, que diz que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Isso é para dizer para vocês que eu também estou sonhando com o ingresso de vocês nas melhores universidades do país, porque vocês merecem. Então, obrigado, bons estudos e um beijo no coração de vocês.